Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma especialização do Instituto MM Academy. E hoje nós vamos começar a especialização de relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, tá? Então, nós vamos aí entrar na nova fase de especializações, né? Porque agora nós temos aí duas especializações. Nós temos a especialização Expert Health, que é a especialização onde entra o PEA, o Protocolo Especial de Atendimento, que a gente classifica essas especializações agora como especializações de nível médio, ok? De nível médio, né? E aí, depois que você faz essas especializações, você pode fazer uma especialização avançada, que é a PHE, né? Que é aí uma especialização avançada para temas, por exemplo, a gente vai ter essa especialização de relacionamento abusivo e tóxico, da especialização Expert Health, e aí você pode fazer o PHE né, de relacionamento abusivo e tóxico, que é um conhecimento avançado, técnicas avançadas deste mesmo assunto. Então, olha só que louco, né? Nós já temos aí, dentro do Expert Health, programado 50 especializações, deve ter umas 30 já liberadas, e essas 50 especializações vão ter mais uma especialização cada uma delas, que é a PHE, ou seja, o Instituto vai ter, em média, 100 especializações, né, para cada. Depois que eu fiz a conta, minha equipe falou: Everton, deixa eu ver se eu entendi. Cada Expert Health, né, cada assunto, vai ter um PHE, que é um conhecimento avançado daquele tema. Sim, então se a gente já tem 50, vai ter mais 50? Eu falei, exatamente. Ou seja, nós vamos ter, né, isso, o curso de especialista da saúde e bem-estar do casal, né? Nós vamos ter mais 50 especializações PHE, né? Então, a gente tem agora, então, essa divisão. A especialização Expert Health, que a gente considera de nível médio, que entra o PEA, o Protocolo Especial de Atendimento para cada dor. E aí, depois, nós liberamos a PHE, que são especializações avançadas sobre os temas que já existem no Expert Health, tá? Então vamos começar hoje falando sobre a especialização sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, tá? Que é uma especialização que eu já estava querendo fazer já há algum tempo, já há uns 2 anos, né? Que eu queria fazer essa especialização, mas fui deixando para depois, e agora, por conta da campanha original que nós temos, Maio Amarelo, aí sim a gente está lançando a especialização, né, de relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, certo? Então vamos lá. Então, quais são as etapas da especialização, certo? De relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Então, nós vamos ver aí 4 partes dessa especialização. Primeiro, o que é? Né? Então, a primeira parte, a gente vai entender o que é relacionamento abusivo, o que é relacionamento tóxico, certo? Então, serão 2 aulas. O que é relacionamento? Sempre cada um deles serão 2 aulas para cada nível, né? Cada etapa. Então, o que é relacionamento abusivo? É uma aula. O que é relacionamento tóxico? É outra aula. Como identificar os principais sinais, principais situações de um relacionamento abusivo? É uma aula. Como identificar principais sinais, principais situações de um relacionamento tóxico? Outra aula. Sempre 2 aulas para cada etapa da especialização. Neste caso aqui, tá? Então, primeiro, o que é? A gente vai entender a fundo o que é realmente um relacionamento abusivo e um relacionamento tóxico, como identificar um relacionamento abusivo e um relacionamento tóxico, né? Principais sinais, sintomas, situações que mostram que né, que a pessoa está dentro do relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico, como sair, né? Como sair de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, como evitar um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, como ajudar alguém que está dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. E aí entra o PEA, que é a última parte, que é como atender, como nós especialistas vamos coordenar o nosso atendimento dessa dor específica, que aí entra o protocolo especial de atendimento para relacionamento abusivo e outro para relacionamento tóxico, tá? Então, são 4 etapas desta especialização. Especificamente, como são 2 temas, cada etapa são 2 aulas especificamente, tá? Então, vamos lá. Então,
Existe uma diferença, Everton, entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico? Ó, se você pesquisar na internet, né, isso eu vejo acontecer. Quando você pesquisa na internet, é, as pessoas elas falam que relacionamento abusivo é um relacionamento tóxico. Tá tudo misturado, tá? Então, tem alguns profissionais que não fazem essa separação. Eu, particularmente, eu acredito que não são iguais, né? São duas situações distintas que muitas pessoas misturam. Então, às vezes, eu estou num relacionamento tóxico, mas eu não estou num relacionamento abusivo, né? Então, para mim, tem essa diferença. Então, o que eu vou passar para você nesta especialização, exatamente esta diferença, que relacionamento abusivo é uma coisa e relacionamento tóxico é outra. Aqui, basicamente, para você entender, um relacionamento abusivo é uma relação que se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder que ela tem para manipular, controlar o parceiro ou a parceira. Então, por exemplo, o controle de roupa, que roupa que você vai usar, qual é o tipo de amizade que você pode ou não ter dentro do seu relacionamento, né? Se você controlar suas redes sociais, né? Com quem você pode falar, com quem você não pode, o que você pode postar, né? Um ciúme excessivo, né? A vitimização. Então, isso nós podemos aí considerar que é um relacionamento abusivo. O relacionamento tóxico, né? São caracterizadas por várias questões, mas eu coloquei algumas aqui. Por falta de apoio mútuo, né? Competição entre, né, um competindo com o outro ali, né? Críticas, cobranças, ciúmes, né? Controle em excesso. Veja bem, é, quando a gente fala sobre. Se a gente classificar, né, as dores, a gente tem aí a leve, a moderada, a excessiva e a patológica. A excessiva é exagerada, né? E a patológica. Então, eu considero, por exemplo, um controle em excesso tóxico. Quando o controle se torna patológico, um nível acima, ele vai para o relacionamento abusivo. Então, por isso que muitas vezes um relacionamento tóxico pode virar um relacionamento abusivo, certo? Então, quando a gente fala de dores, a gente tem essa classificação, esse termômetro: leve, moderado, exagerado e patológico. Então, né? Então, eu acredito que existe esse termo, essa régua aí, né? Chantagens, dissimulações, né? Agressões físicas, né? Tem gente que, eu, por exemplo, já vi gente, a mulher que quebra tudo, né? Então, ela não tá no relacionamento. Eles não estão vivendo um relacionamento abusivo, mas ela quebra tudo que ela vê na frente, né? E dá tapa e não sei o quê, mas não chega a ser um relacionamento abusivo, onde tem controle, manipulação, né? E tem tudo isso. Então, para mim, existe essa diferença entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, tá? E eu acredito muito nisso, tá? E aproveitando, vocês que estão assistindo aqui, coloca no chat se faz sentido essa divisão, se vocês realmente concordam que existe realmente essa diferença, né? E tem que tomar cuidado muitas vezes, porque eu já vi profissionais atendendo casais onde eles estão vivendo o relacionamento tóxico, mas, não, você está num relacionamento abusivo, seu marido é um abusador. Na realidade, ambos estão vivendo um relacionamento tóxico, mas não chega a ser um relacionamento abusivo. E aí, quando a pessoa classifica isso com relacionamento abusivo, pode gerar vários transtornos, aí fala, meu, eu não estou no relacionamento abusivo. A gente está num relacionamento tóxico, um fazendo mal para o outro, mas não chega a ser um relacionamento abusivo, né? Aí a pessoa acaba, eu sou um abusador, você é um abusador e tal. Não, mas peraí, né? Então, eu acho que tem essa diferença, tem que tomar cuidado na hora de você classificar, né? Isso. A Leia perguntou aqui, Everton, pode ter os dois? Eu acredito que o relacionamento tóxico, Leia, ele evolui para o relacionamento abusivo. Então, porque uma vez que é abusivo, ele também é tóxico, né? Então, a diferença, eu acho que básico do relacionamento abusivo é onde a pessoa usa o poder que ela tem, a influência que ela tem para manipular e controlar mesmo, né? Controlar a vida do outro, controlar tudo que ele faz, né? Eu acho que é aí que entra um relacionamento abusivo. Agora, quando você está num relacionamento onde ambos têm atitudes, ou um tem uma atitude, né, que não é legal, é um relacionamento tóxico, porque faz mal,
né? Mas eu não controlo, eu não manipulo, eu não, né? Então, o relacionamento abusivo pode ser um relacionamento tóxico? Sim, com certeza. Ele é abusivo, automaticamente ele é tóxico, né? Então, ele evolui do tóxico para o abusivo. Eu acho que tem essa aí, né? Vamos lá. Então, vamos seguir aí. A Marcela fez uma pergunta aqui, e aí essa pergunta já está respondida no conteúdo seguinte, tá? Então, vamos lá, a gente vai seguir aí. Então, existe uma diferença. Então, para mim, existe relacionamento abusivo é uma coisa, relacionamento tóxico é outra, diferente, tá? Então, eu considero que são relacionamentos diferentes, porém, todavia, contanto, ambos podem afetar negativamente a vida social dos seus clientes, certo? Profissional e o amor próprio, né? E aí afeta efetivamente. Então, ambos relacionamentos né, podem fazer mal, embora sejam diferentes, mas ambos faz mal para a pessoa que está passando por isso, tá? E hoje nós vamos falar o que efetivamente é e o que não é, né, o relacionamento abusivo. Então, vamos começar nessa aula número 1. Então, o que é um relacionamento abusivo? Então, a gente pode dizer que o relacionamento abusivo é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física ou né, barra e ali, emocional, certo? Significa que não necessariamente só abusos físicos, mas também tem abusos emocionais. Então, a relação se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder que ela tem, a influência que ela tem, para manipular e controlar o seu parceiro ou a sua parceira. Então, por exemplo, o controle que roupa, você não vai usar essa saia, essa blusa, né? O seu cabelo, você não pode andar com esse cabelo solto. As amizades, olha, você não pode ser amigo de fulano ou amigo de ciclano. Você não pode ser amigo de homem, por exemplo, não amigo de mulher, né? E também tem. Ó, as redes sociais, com quem você está falando, né? Você curtiu essa foto por quê? Quem que é, né? Quando, onde, por quê, né? O ciúme excessivo, patológico, né? Excessivo é patológico. A vitimização, né? A gente entende isso que é um relacionamento abusivo. E é muito importante a gente salientar que nem todo relacionamento abusivo apresenta violência física, tá? Existem muitas outras maneiras de agredir alguém e provocar um sofrimento, porque o relacionamento abusivo é isso. Ele traz sofrimento à outra pessoa, certo? Sem que precisa realmente ter uma agressão física, tá? E aí a gente precisa dizer o seguinte, que não são somente em relacionamento entre casais que podem ser abusivos, né? Existem relações com outros membros da família, por exemplo, que pode ter um relacionamento abusivo, como relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, né? Relacionamento com os irmãos, relacionamento com primos, avós, colegas de trabalho também pode ter um relacionamento abusivo. Amigos, colegas, nem sem ser de trabalho, isso também pode acontecer. Eu já vi, né, pessoas falando, nossa, minha amiga tem um relacionamento com... Porque eu não posso ser amiga de outra pessoa, eu não posso ir a tal lugar sem ela, eu não posso comprar as coisas sem falar com ela. Isso é um relacionamento abusivo. E elas são amigas, né? Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, nós precisamos pensar que não se trata somente de relacionamento, né? Lógico que nós, como especialistas, então, Everton, eu atendi uma cliente onde ela tá realmente sendo vítima de um relacionamento abusivo da mãe. Cara, não tem nada a ver com a gente, né? Porque o nosso foco será relacionamento abusivo de casais. Você pode falar, olha, você tá aí sendo vítima de um relacionamento abusivo aí da sua mãe, do seu pai, da sua família, do seu amigo, mas aí eu acho que você precisa procurar ajuda aí de um psicólogo, um terapeuta, né? Alguém para poder te ajudar a se libertar, né? A sair desse relacionamento abusivo. Porque não é a tua praia. Sua praia é todos os caminhos levam a Roma. Qual é a sua Roma? Relacionamento, sexualidade, saúde íntima. Então, o nosso foco sobre relacionamento abusivo será sobre casais, né? Mas não necessariamente só ocorra relacionamento abusivo nessa situação. Então, você pode identificar e aí encaminhar, falar, oh, agora você precisa procurar um outro profissional para poder lidar com esse relacionamento abusivo que você está sendo vítima em outra área, tá? Quais são os perfis, né? Qual é o perfil das pessoas que são vítimas de relacionamento abusivo, por exemplo, que passam por um relacionamento abusivo, tá? Então, a primeira coisa, o relacionamento abusivo pode acontecer com qualquer pessoa,
qualquer idade. Everton, eu tenho 50 anos de idade, eu posso ser vítima de um relacionamento abusivo? Sim, né? Não está relacionado ao gênero. Eu sou homem, né? Eu já fui vítima de relacionamento abusivo, já comentei isso em algumas outras aulas, certo? E aí isso acontece. E eu nem percebi que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, né? Então, você precisa entender que precisa quebrar esse status quo. O que é o status quo? O estado das coisas, é o padrão estabelecido pela sociedade sobre relacionamento abusivo. Então você precisa entender que qualquer idade pode sim ser vítima de um relacionamento abusivo, certo? Qualquer tipo de relação, seja de casais, amigos, família, trabalho, né? Sendo homem, mulher, também não importa, pode ser vítima também de um relacionamento abusivo, tá? Então, e né, eu, como homem, falo porque eu também fui vítima do relacionamento abusivo, e muitos homens, e eu vou falar sobre isso aqui, né, sobre relacionamento abusivo, que os homens enfrentam também, tá? E acontece com outro perfil também, né? Muitas pessoas vivem dentro de um relacionamento abusivo, certo? E não fazem ideia que estão num relacionamento abusivo. Eu vou dizer por mim, eu estava num relacionamento abusivo e não tinha ideia que eu estava num relacionamento abusivo. Eu consegui enxergar isso graças a uma pessoa que trabalhava comigo. E aí ela falou: Ó, você percebeu isso, isso, isso? Eu falei, cara, é verdade. Foi aí que eu. Porque, lembra, eu sempre falo, né? Uma vez que você vê, você não desvê. Uma vez que você entende que você está dentro de um relacionamento abusivo, você é vítima de um relacionamento abusivo, você precisa tomar uma decisão, né? E a gente tem um perfil de pessoas que estão dentro do relacionamento abusivo, que sabem que estão dentro do relacionamento abusivo e que não fazem nada. Também um outro perfil, né? Então, mas é importante você quebrar um pouco esse status quo. Eu ouvi numa aula que eu estava dando aqui com uma aluna, e a gente estava falando lá sobre um estudo de caso, e aí falamos sobre relacionamento abusivo. Aí essa aluna chegou, mas ela está num relacionamento abusivo, ela não sabe porque ela não quer. Não é, olha só que pensamento. Qual a palavra ideal para isso? Idiota. É um pensamento, cara, é impossível. Peraí, eu gosto de sofrer, olha só, eu adoro sofrer. Tem gente que gosta, né? Mas vamos tirar esse 1%, né? Não, eu gosto de sofrer, eu gosto de estar num relacionamento abusivo, vou continuar o resto da minha vida com isso. Né? Isso não acontece. Então, olha só o pensamento de uma especialista. Né? E na hora eu falei, gente, olha só que negócio, né? A pessoa, ela não sabe porque ela não quer, porque se ela tem condições de sair, muitas vezes não tem, né? Então, você precisa entender que a pessoa ela pode estar dentro do relacionamento abusivo, não fazer ideia que ele está dentro do relacionamento abusivo, e ela pode estar dentro do relacionamento abusivo e não saber como sair desse relacionamento abusivo. Ok? Então, você precisa entender que o perfil é muito mais amplo. Então, quebre o status quo, quebre o padrão, né? Quebre o conceito, o preconceito que você já tem, né, sobre isso. Né? Comece a pensar um pouco fora da caixa, tá? E não é fácil identificar que você está dentro de um relacionamento abusivo, tá? Não é fácil, né? Eu falo por experiência própria. Eu vivi dentro do relacionamento abusivo e não é fácil de você enxergar que você está dentro do relacionamento abusivo, tá? E muitas vezes dentro você está vivendo um relacionamento abusivo e não tem agressão física, né? E aí a pessoa ela tem um conceito da seguinte maneira: relacionamento abusivo é a pessoa bater na outra. Então, se a pessoa não bate na outra, ela não está num relacionamento abusivo. Não é bem assim, né? Então, o controle, a manipulação, né, na maioria das vezes acontece de forma velada, ou seja, de forma silenciosa, né? É uma violência psicológica com pequenas privações, né? Por exemplo, o parceiro ou a parceira passa a controlar as roupas, as amizades, o contato com as famílias. E olha, quando eu estava dentro do relacionamento abusivo, eu não percebi, mas ela sutilmente ela começou a cortar as minhas. Olha, essas amizades são boas. Olha, família, não, você tem que dar mais atenção aqui, porque você tem uma família agora. Sabe, foi controlando e eu acabei me distanciando da minha família,
dos meus amigos, comecei a mudar o padrão das roupas que eu vestia, do jeito que eu trabalhava, mudei até o formato do meu trabalho, olha só que louco. E você vai perdendo a sua identidade sem perceber. Então, não é fácil identificar que está num relacionamento abusivo. E muitas vezes você vê um relacionamento tóxico, né? E você não consegue identificar e evolui para um relacionamento abusivo, né? Então, reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo, você precisa saber exatamente para onde olhar. E você, como especialista, o seu trabalho é pôr a lupa onde realmente precisa ser mostrado. Então, você precisa entender. Por isso que é separado em 4 etapas, né, essa especialização. Nesta primeira aqui, você precisa entender o seguinte: o que é efetivamente um relacionamento abusivo? Porque aí você vai ver depois os sinais e onde procurar. O que realmente, quais são os sintomas, os sinais de um relacionamento abusivo? Primeiro, você precisa entender o que é um relacionamento abusivo especificamente, tá? Então, existem muitos tipos de violência dentro do relacionamento abusivo. E alguns deles são silenciosos, são velados, tá? Justamente para quê? Para desacreditar a pessoa, né? A vítima do relacionamento abusivo, tá? Caso ela venha pedir ajuda. Então, muitas vezes ela vai falar com a mãe, com o irmão, com a irmã, com um amigo, certo? E a pessoa fala: ah, não, isso, cara, peraí, excesso de amor, ah, é só ciúmes, imagina, ela é assim mesmo, né? Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, a violência física é a mais conhecida, é o que chama mais atenção, mas existe outros tipos de violências, tá? E quais são os tipos de violência que a gente pode ter aí dentro de um relacionamento abusivo? Então, para a gente entender isso, eu quero trazer a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/06, tá? Onde a gente vai entender que existem outras opções, né? Outras opções de violência dentro do relacionamento abusivo, que é violência física, violência psicológica, violência moral, né? Sexual e patrimonial, tá? Então, comece a pensar que o relacionamento abusivo vai mais além do que violência física, abusos físicos, tá? Então, a gente precisa entrar aí em entender que existe outras opções. Vamos começar então. Violência física, né? Aquela que vai aí contra a integridade do nosso corpo. Aí a gente pode ter socos, chutes, empurrões, estrangulamento, sufocamento, queimaduras, lesões. É pesado isso, né? Mas eu já vi casais onde a mulher quer enforcar o marido, onde o marido pega pelo pescoço. Isso acontece. Lesões por armas de fogo, objetos cortantes, como faca, né? E também a violência física, quando o agressor arremessa objetos em direção à vítima. Olha só. Ah, a pessoa pegou o copo, jogou, mas não acertou em mim, ela jogou na parede do meu lado. É uma violência física, né? Quando pratica tortura, quando sacode a pessoa, ela não me bateu, só me sacudiu. É uma violência física, né? Dentro do relacionamento abusivo. Onde aperta o braço, sabe? Quando está uma discussão e aperta o braço, é uma violência física. Então, olha só, tudo isso são sinais, né? Peraí, o que está acontecendo? Isso é violência física. Certo? Isso é relacionamento abusivo, certo? Então, isso aí a gente pode considerar tudo isso aqui como violência física, que é um dos tipos de violência, um tipo de abuso dentro do relacionamento abusivo, tá? Aí nós temos a violência psicológica, né? Onde você não tem a violência física, mas a violência psicológica ela diminui a autoestima da vítima, né? Da pessoa que está sofrendo o relacionamento abusivo, tá? Então ela tem o controle das suas ações, controle do seu comportamento, né? Das suas decisões. Então você não pode decidir nada sem falar com o seu parceiro ou sua parceira. É, a, o controle das suas crenças, em que você acredita, você acaba perdendo a sua própria identidade, dos seus valores, porque você é obrigado ou obrigada a, a aceitar os valores do seu parceiro, da sua parceira dentro da violência psicológica. Então, a violência psicológica ocorre quando o abusador ou abusadora, barra abusadora, né,
Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, né? Manipula a pessoa. Então, eu já atendi casais onde, minha esposa chega na frente dos meus amigos e me humilha, tal. Isso é relacionamento abusivo. Peraí, né? Isso é um relacionamento abusivo, certo? Quando impede a pessoa de ter contato com os amigos e familiares, é uma violência psicológica, né? Vigia os passos dessa pessoa, né? Então, isso por muitas vezes limita o direito dela ir e vir, né? Já vi o caso, né? De mulher chegar e falar: olha, meu marido saiu 6 horas, chegou 7h40, mas ele tinha que chegar às 7 horas. Onde você estava? A mulher, peraí, mas por que você chegou tarde? Mas o ônibus atrasou. Peraí, mas por que isso acontece? Peraí, não é assim, né? Então, insultar, chantagear, explorar a pessoa, ridicularizar. Você não é homem, você não é mulher, porque mulher que é mulher faz a torção, você é menos que não sei o quê. Isso tudo é uma violência psicológica, né? Então, isso são maneiras de ter de violentar psicologicamente o parceiro ou a parceira. Então, quando a gente fala de abusador barra abusadora, porque mulheres também fazem também violência psicológica, né? Então, vale também a gente destacar aí o ou gaslighting, né? Que ocorre quando o abusador distorce e omite, né? Abusador barra abusadora, omite e distorce os fatos, né? Para o parceiro ou a parceira duvidar de si mesmo, né? E das suas lembranças. Não, eu não falei isso. Imagina, tá vendo como olha só, você tá me culpando, você tá querendo que eu seja o vilão da história, porque eu nem falei isso. Cara, mas eu tenho certeza que você falou. O que é? Eu vou ter que começar a gravar agora? Isso é uma violência psicológica, é o que a gente chama de gaslighting, né? Então, eu vou gravar até um podcast falando sobre isso aqui, né? Um gaslighting. Então, isso vai ser bem legal até para você, eu vou falar sobre isso depois mais à frente, né? Então, é para você entender exatamente o que é uma violência psicológica. Então, parece coisas, né? Por exemplo, a pessoa que vai constranger a pessoa ali na frente dos amigos, da família, isso é um relacionamento abusivo, é uma violência psicológica, né? Isso afeta emocionalmente e pode criar danos permanentes, né, que vão precisar de tratamento psicológico lá na frente, né, por conta dessa violência psicológica. Nós temos também a violência moral, certo? A violência moral, onde consiste em defamação, calúnia e desvalorização do parceiro ou da parceira. Eu já fui vítima de violência moral aí por ex minha, por exemplo, né? Então, quando a acusação de traição, críticas mentirosas, né, exposição da vida íntima, a gente já vê acontecer, né? Na internet a gente já vê muito isso, né? A pessoa posta, porque ele tá devendo pensão, porque ele é um péssimo pai, e não sei o quê, porque o marido, que ele fez isso e tal, e o cara, peraí, né? Isso pode ser considerado uma violência moral. E o homem também faz isso com a mulher, né? Porque é a mulher, tá vendo? Não vale nada, e não sei o quê. Isso é uma violência moral, né? Exposição da vida íntima, xingamentos, críticas sobre o seu modo de vestir, que rebaixam a pessoa. Isso é considerado violência moral. Isso serve, tudo que eu estou falando serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, isso serve para ambos os sexos, tá, gente? O pessoal só pensa que é só para mulher, mas serve para ambos os sexos também, tá? Então, a violência moral é são esses pontos aqui que eu coloquei para você. Aí vocês têm também a violência sexual, né? Que inclui o estupro, propriamente dito, né? Mas não está só ligado somente a ele, restrito a ele, né? Então obriga a vítima a se presenciar, né? Ou seja, manter. Isso eu já havia acontecer, né? Manter ou participar de relação sexual por intimidação. Isso já é, porque você tem que satisfazer as minhas vontades. Já vi casal, já atendi casais onde o marido só tinha relação sexual se tivesse mais uma pessoa junto e a pessoa era obrigada a aceitar. Isso é um relacionamento abusivo, é uma violência sexual. Isso acontece. Eu já vi isso acontecer. Eu já atendi e teve recentemente uma aluna que colocou um caso no estudo de caso falando exatamente sobre isso, que o marido só tinha relação sexual se tivesse mais uma pessoa. Isso é um relacionamento abusivo, é uma violência sexual, né? Então, da mesma maneira, forçar o matrimônio, ou seja, forçar o casamento, forçar uma gravidez, forçar uma prostituição, a gente já viu isso acontecer, impedir o uso
de contraceptivos, né? Tem isso também. Ah, porque você não vai usar anticoncepcional, eu não vou usar a camisinha. Isso aí é um relacionamento abusivo, é uma violência sexual, né? Forçar a mulher a abortar também é uma violência sexual. Então, tudo isso que eu coloquei também faz parte de um relacionamento abusivo, e aí a gente entra na violência sexual. Tá? Então, são coisas que muitas vezes falam, mas então quer dizer, nesse caso, né, onde o marido só tinha relação se tivesse mais uma pessoa e a pessoa tinha que aceitar, é uma violência sexual, ela está dentro de um relacionamento abusivo, tá? Violência patrimonial, certo? Ocorre quando ou a abusador, né, o abusador ou abusadora controla o dinheiro. Isso já aconteceu comigo, né? Ah, todo dia, deixa que eu pago as contas. Você não sabe. Ah, deixa que eu faço tal coisa. Não, porque eu controlo melhor. Isso é uma violência patrimonial, né? Então, controlar o dinheiro. O marido, não, você deixa que o dinheiro aqui, eu pago minhas contas aqui, deixa, o seu dinheiro tem que vir metade para mim e tal. Isso é uma violência patrimonial, certo? Deixar de pagar pensão é uma violência patrimonial. Destruir documentos pessoais, objeto dos quais o seu parceiro ou sua parceira goste, também é uma violência patrimonial. Everton, eu peguei o celular da minha parceira, falei, quebrei e tal. É uma violência patrimonial. É um relacionamento abusivo, é uma violência patrimonial, né? É, então, priva a pessoa de bens, valores, recursos econômicos, né? E prática de estelionato também é uma violência patrimonial, né? Então, ter uma conduta que retenha, subtraia ou destrua parcial ou totalmente objetos, bens, instrumentos de trabalho, valores, né? Tem gente que quebra o computador para a pessoa não acessar, violência patrimonial, né? Valores, direitos e recursos da vítima é considerado violência patrimonial. Então, tudo isso aqui é considerado violência patrimonial. E a gente vê isso dentro do relacionamento, né? E a gente fala, a pessoa perdeu a cabeça, ciúmes, ela quebrou o celular porque ela manda demais, é ciumenta demais. Não, ela é uma abusadora, ele é um abusador e ele ou ela está cometendo uma violência patrimonial com um parceiro ou uma parceira. Ponto. Não tem meio termo, né? Então a pessoa ela é livre, ela tem os direitos dela, né? Então isso é considerado violência patrimonial. Isso aí está na lei. Então não sou eu que estou dizendo, né? Então tudo isso aqui faz parte de um relacionamento abusivo, são os tipos de violência dentro de um relacionamento abusivo, tá? E quais são as fases de um relacionamento abusivo, né? Então, quais são as fases que a pessoa passa dentro de um relacionamento abusivo? A fase número 1, né? Que é o que a gente chama de construção das tensões, né? Então, nesta fase, certo? Estão presentes ofensas verbais, xingamentos, humilhações, gritos, crises de ciúme, certo? Então, nesta fase, está presente violência psicológica, manipulação e ocorre o controle de comportamento do parceiro da parceira, o isolamento da mulher, o isolamento do homem, né? Por isso que é difícil de identificar esse abuso, que é a primeira fase. Ninguém começa batendo, né? Primeira fase começa realmente controlando, manipulando, ofendendo, xingando, gritando, né? Mas ainda é um abuso, né? Então a vítima, a pessoa que é vítima do relacionamento abusivo, ele ou ela começa a ter o seu psicológico abalado. Então é o que a gente chama de fase número 1, que é a fase de construção das tensões. A fase número 2 é a explosão da violência, né? Que aí a violência psicológica evolui, lembra? Tudo evolui, né? Evolui para agressões físicas, beliscões, empurrões, tapas, socos, chutes, pontapés, certo? Além do que a vítima já sabe que está no relacionamento abusivo algumas vezes, né? Porque ficam marcas visíveis, como olho roxo, marcas no corpo, cortes, ossos quebrados. Normalmente é o momento em que a mulher, né, decide sair da relação, né? Mas algumas têm medo, né? Pedem a separação, fazem denúncia da delegacia, tiram as queixas, enfim, né? Nessa aí temos aí a fase
da explosão da violência, a fase número 2. E a fase número 3 é a fase da lua de mel, onde o abusador ou abusadora sente que está perdendo o controle. Vai perder, a pessoa está querendo sair fora daquilo, né? O controle do parceiro ou da parceira que é vítima de um relacionamento abusivo, e aí ela entra na última instância do abuso, que é a famosa, né, lua de mel, que ele ou ela se arrepende, não, eu não vou fazer mais isso, perdi a cabeça, né? E aí usa uma manipulação para que a vítima, né, acredite que o seu comportamento foi resultado de um excesso de amor, né? Que ele perdeu ou ela perdeu a cabeça, né, tentando manter aí o controle do parceiro ou da parceira da relação. E muitas vezes, infelizmente, muitas mulheres acreditam que o abusador vai mudar e perdoar. E aí volta para a fase inicial dos abusos, que é a fase, né, número 1, tá vendo? Ela volta aqui, é um ciclo, né? E Everton, o homem também passa por isso? Também passa, né? Eu já, quando eu estava num relacionamento abusivo, já falar, não quero mais. Aí a pessoa, não, desculpa, perdi a cabeça. Aí fica lá um mês bem, de repente começa todo o trabalho de novo. Hoje eu entendo o que eu passava, porque hoje eu sei, eu tenho conhecimento, né? Mas aí nós temos essas 3 fases dentro do relacionamento abusivo, tá? E vamos lembrar que as fases do relacionamento, elas podem acontecer nessa ordem ou não, elas podem mudar as ordens, não é uma regra imutável, tá? Mas elas se repetem, ela se repete todas as vezes que a vítima perdoa, né, o agressor ou a agressora, acreditando na sua mudança. Ela sempre vai repetir. É muito louco isso, né? Então, cada situação, o abuso, a vítima se torna mais fragilizada, desacreditada. Eu falo porque eu passei por isso. Chegou uma hora que eu perdi minha identidade. Eu não acreditava. E vocês sabem que quando eu estava dentro de um relacionamento abusivo, eu conversei com uma outra pessoa que me conhecia e ela falou o seguinte para ela, falou uma frase que até hoje eu me lembro. Ela falou assim: Nossa, você nem parece o Everton que eu conheci. Foi bem logo no final que eu comecei, "Espera o que está acontecendo?", né. Porque aí você começa a prestar atenção onde você não prestava atenção, porque até então você não imaginava que você, por exemplo, está dentro do relacionamento, você nunca imagina que isso vai acontecer com você. Porque eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou esperta, eu sou inteligente, espera aí, eu não vou me deixar isso, mas isso acontece. Quando você vê, você já está dentro. Então, o apoio da família, dos amigos, né, homens, mulheres, isso é muito bom para quebrar esse ciclo. E eu vou dizer para você que eu só consegui sair disso e quebrar esse ciclo por conta de outras pessoas, que as pessoas conseguiram. E o que, que elas fizeram? E a gente vai falar sobre isso, né, mais à frente, mas não é ficar, não, você tem que fazer isso, não, é mostrar, sabe, é tirar a venda dos olhos, é colocar, mostrar realmente onde, a lupa ali onde precisa ser olhado, né? E aí, uma vez que você vê, você não desvê. Fala, peraí. Então, isso que está acontecendo comigo é um relacionamento abusivo? Sim. Ah. Então, o que está acontecendo comigo não é normal? Não, não é normal. Quem disse que é normal? Opa! E aí, você acaba, então, melhor, os amigos, a família, né, as pessoas ao redor, você como especialista, quando gera conteúdos falando sobre isso, faz a pessoa enxergar que ela pode estar dentro de um relacionamento abusivo. Ou ela pode até saber que está dentro do relacionamento abusivo, mas não tem a mínima ideia de como sair. E o seu conteúdo, o seu trabalho, pode mostrar para ela, falar, peraí, existe uma luz no fim do túnel. Então, por isso que nós temos a campanha original Maio Amarelo, que é o mês de conscientização e combate ao relacionamento abusivo e ao relacionamento tóxico. Uma vez que você gera conteúdos de valor, você fala o que é um relacionamento abusivo, como identificar um relacionamento abusivo, como sair de um relacionamento abusivo. E quando começa a gerar conteúdos com relação a isso, você pode ajudar pessoas, como aconteceu comigo, de falar: peraí, nossa, eu não tinha ideia do que eu estava. Para mim, eu estava ali no relacionamento, a gente estava brigando, mas eu estava vivenciando um relacionamento abusivo e eu nem sabia disso. Isso serve tanto para homem quanto para mulheres, tá? E por que muitas mulheres, Everton, continuam dentro do relacionamento abusivo? Peraí, eu sei que eu tô dentro de um relacionamento abusivo, eu entendi que eu tô dentro de um relacionamento abusivo, mas por que raios, né, eu vou ficar, eh, por que que eu fico dentro de um relacionamento abusivo, né? Depois eu olho os comentários aqui, tá, gente? Por que que eu fico, então?
eu separei homens e mulheres, né? São porquês um pouco diferentes, tá? Por que, que as mulheres continuam dentro de um relacionamento abusivo? Primeiro, elas têm visões equivocadas sobre o amor e sobre relacionamento, né? Então, elas têm aqui é o que a gente chama, né, o status quo de relacionamento, né? O padrão, o conceito que ela tem de relacionamento, certo? Então, ela pode acreditar que amar é sofrer, né? Uma relação ruim é melhor do que nada, né? Antes só do que, né? É melhor mal acompanhado do que sozinho, né? O parceiro deve aguentar o sofrimento para estar em um relacionamento, né? Eu não posso deixar aquela pessoa, né? Enfim. Então, muitas vezes, ela tem, a pessoa, a mulher, ela tem visões erradas e equivocadas sobre o que é o amor, né? Vou ficar aí, talvez a gente volte aí no período da Idade Média, né? Onde a gente fala daquela parte do amor, né, romântico e tal, né? Então ela tem uma ideia equivocada do que é o amor, do que é um relacionamento, né? Então o marido controlar a esposa é normal, né? Olha a ideia que ela tem do relacionamento. O marido aprovar ou não a roupa que ela veste é normal, então é amor, né? Peraí, né? Então, muitas vezes ela tem uma visão equivocada sobre o que é o amor, sobre o que é o relacionamento. Isso acontece por conta da nossa sociedade, por conta do ambiente que ela vive, por conta da criação que ela tem, por conta dos amigos né? Então, se ela tem amigos machistas, automaticamente ela vai receber informações. Ah, não, é normal. Então, porque todos os meus amigos são assim, então deve ser normal, então, né? Não, não é normal. Né? Então, nosso trabalho é dizer exatamente. Então, essas mensagens que circulam pela sociedade por meio da mídia, das redes sociais, principalmente hoje, das conversas casuais, das tradições passadas de gerações a gerações e de relacionamentos que reforçam essas crenças. Né? Tudo isso pode dar visões equivocadas sobre o que é amor e sobre o que é relacionamento, tá? Outro, dependem emocionalmente do cônjuge, ou seja, depende do parceiro. Everton, a gente está falando sobre dependência emocional, então assistam a especialização dependência emocional. Eu não vou falar sobre isso aqui. Então, como o parceiro é tóxico, manipula emocionalmente, né, se torna uma pessoa que geralmente pode se tornar um dependente emocional. E quando você é dependente emocional, é muito mais fácil de você estar dentro de um relacionamento abusivo, né? Então ela acredita que não consegue viver se não estiver ao lado do parceiro, né? Por ela ser incompetente, por ela ser burra, por ela ser carente, né? Teve um relacionamento que eu tive e a parceira que eu tinha na época, né? Ela era linda, né? Ela era inteligente, linda. Mas a pessoa que ela estava anteriormente, você não é tão bonita assim, tá? Você não se acha tanto assim, não. Nossa, você é burra, hein? E ela veio com aquilo comigo e ela era uma pessoa foi vítima de relacionamento abusivo. E ela chegou dentro do relacionamento e falou: Não, mas você é linda. E ela não entendia o quanto ela era bonita. Você tem noção? Ela era linda mesmo. Eu tinha orgulho de falar que eu estava com ela. Mas ela, na cabeça dela, não conseguia enxergar aquilo. Olha só como o relacionamento abusivo estraga a pessoa. Ela é inteligente, então fala: por que você não faz tal coisa? Mas você me ajuda? Tá, mas você não sabe. Então você fez, deu certo. Você é inteligente, você consegue fazer. Mas como ela vinha de um relacionamento abusivo, ela perdeu isso. Ela se achava incompetente, ela se achava burra, ela era uma pessoa carente, e aí entra as linguagens do amor, porque ela se torna uma pessoa que usa a linguagem do amor tempo de qualidade, porque ela é dependente emocional, e não necessariamente é a linguagem do amor dela. Olha só como um relacionamento abusivo pode influenciar até a linguagem do amor que ela está usando naquele momento, né? Então, mesmo que outras pessoas digam que esse relacionamento não é bom para ela, certo? Ela não consegue enxergar uma vida em outro relacionamento que não seja aquele, né, com o parceiro que é tóxico. Por que muitas mulheres não saem? Porque elas dependem emocionalmente, né, do cônjuge, tá? Elas se acostumaram com a situação, né? É aquela parábola do sapo que coloca dentro da água, vai esquentando, ele morre, inclusive, porque a pessoa se acostuma e nem percebe que está dentro de uma água que vai matá-la, né? Então, ela está dentro de um relacionamento, ela se acostumou com aquilo e ela não consegue entender, né? Eu acostumei com situações mais adversas possíveis, né? Inclusive aí dentro do relacionamento abusivo. Então,
Isso acontece. Então, as humilhações, as manipulações, as chantagens, as agressões se tornam normais. É normal, é excesso de amor, a pessoa me ama demais, por isso que ela tem ciúmes, né? Enfim, ela se acostuma com essa situação. Olha só. Tá? Então, e muitas vezes é importante você saber isso, porque você precisa mostrar para ela que de repente ela se acostumou. Nossa, é verdade. Me acostumei a isso, né? Tem baixa autoestima, né? Pessoas que têm baixa autoestima. Então, quando o parceiro é tóxico, afirma que a pessoa nunca vai encontrar outra pessoa, né? Que é porque você tem tanto defeito, aguentar você, só eu mesmo. Quantas vezes você já ouviu alguém falando, ou você mesmo pode ter falado, ou alguém já te falou: olha, para aguentar você, só eu mesmo, viu? Se você terminar comigo, você não vai achar outra pessoa que te aguente. Isso daí é um relacionamento abusivo, né? Mostra aí por conta dos defeitos dela. Então, isso afeta a autoestima. Nós não trabalhamos autoestima, né? Lembrando que o especialista, eu não ensino a trabalhar autoestima, porque a autoestima existe N fatores. Aí você precisa, né, encaminhar para um psicólogo, um terapeuta, para poder trabalhar a autoestima. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente não trabalha autoestima. Né? Então, tem baixa autoestima também faz com que ela fique dentro de um relacionamento abusivo, né? E mais alguns aqui, né? Ela tem medo de sofrer retaliação do parceiro por terminar, então não posso terminar, vai que ele faça isso, né? Medo do que seus familiares, amigos sofram retaliações pela mesma razão, né? Então, medo de nunca encontrar um parceiro, falando, nossa, vou ficar solto, nunca mais encontro ninguém na minha vida. Medo de ficar sozinho, tem medo. Meu Deus, vou ficar sozinha. A pessoa não tanto é que tem gente que sai de um relacionamento e já começa outro, porque não consegue ficar sozinho, né? Tem medo da solidão. Medo de não conseguir se bancar financeiramente, também acontece. Medo de que as afirmações negativas do parceiro estejam certas, vai que ele tá certo, né? E eu seja uma pessoa ruim, péssima, né? E se eu terminar esse relacionamento com ele, eu tô ferrada, né? Então, medo também é um motivo pelo qual essa série de medos aqui que a mulher não termina um relacionamento abusivo. E não sabem como sair e se sentirem seguras dentro do relacionamento, né? Então, falando, como que eu termino esse relacionamento e permaneço segura? Né? Eu não sei fazer isso, né? Eu não tenho ideia de como fazer isso. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem o caminho para sair de um relacionamento abusivo. Então, por isso que o seu trabalho é importante, né? Principalmente quando o parceiro é agressivo e elas temem ser procuradas por ele, sofrer agressões, né? E aí você precisa orientar qual é o procedimento, qual é o caminho, né? Para que ela possa sair de um relacionamento abusivo, tá? Um outro, né, motivo, não consegue enxergar a realidade como ela é, né? Na visão dela, as relações amorosas são assim mesmo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo entender que eu estou dentro de um relacionamento abusivo. Então, o parceiro abusivo tenta agradá-la a maneira dele. A convivência é um tanto conturbada, mas suportável, né? Tá tudo bem ser assim, né? Então, e outras percepções que não correspondem à realidade. Então, ela não consegue enxergar a realidade como realmente ela é. Ela não consegue enxergar os pontos problemáticos no relacionamento e os aceita incondicionalmente. E eu acho que é por isso, num caso desse, o teste sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico pode ajudar. Porque eu não consigo enxergar, mas se eu conseguir o que faz a pessoa enxergar é conhecimento. Então, quanto mais conhecimento sobre esse assunto eu tiver, e o teste também pode ajudar, porque o teste vai colocar ela em situações e vai dizer: isso é uma situação abusiva. Ah, é. Né? Então, faz com que ela se vê, se identifique com aquela situação e entenda que aquilo é um relacionamento abusivo. Né? Porque acreditam que precisam ajudar o parceiro, né? A síndrome do herói. Ah, não, eu preciso ajudar, ele precisa de ajuda, eu não posso largar, olha aquela coisa, eu não posso abandoná-lo quando ele mais precisa de mim, né? Então, isso também, ela acaba sendo vítima de si mesma. Ela mesma está causando isso, né? Porque ela. Ah, porque ele já passou por isso, ele foi vítima da mãe, do pai, e é por isso que ele se comporta assim, então eu preciso ajudá-lo. Eu não posso simplesmente deixá-lo aqui. Então, isso também, né, é um motivo pelo qual a mulher acaba permanecendo
dentro de um relacionamento, porque ela quer curar os traumas psicológicos, síndrome do herói, né? Quer mudar a pessoa, quer ajudá-la a superar os problemas, né? Então, e eu acho que é válido até um certo ponto, né? Eu vou te ajudar, vamos, vamos. Ah, mas eu não tô muito afim, então, meu amigo, um abraço, tchau, porque, né, uma andorinha só não faz verão, né? Não tem jeito, não tem como eu te ajudar se você realmente não quer ser ajudado, né? São vítimas de manipulação emocional, é um outro motivo, né? Então, a manipulação emocional é uma das táticas utilizadas, mais utilizadas, né, pelos parceiros abusivos para manter a sua parceira perto dele, né? Ela causa baixa autoestima, crenças equivocadas sobre a realidade, sobre o relacionamento, sentimento de culpa, tristeza constante, né? E aí, a pessoa manipulada emocionalmente, ela se encontra sempre num estado de fragilidade. Ela sempre chora, ela se sempre dói, ela sempre se culpa, né? Enfim. E aí ela acaba vivendo nesses breves momentos de afeição que ele dá para ela, né? E aí pode desenvolver depressão, ansiedade e outros, né, problemas aí emocionais, tá? Isso então é mais um motivo, né? Porque elas são vítimas de manipulação emocional. E aí, para a gente finalizar esse tema, né? Outras razões são menos visíveis, né? O parceiro não é violento o tempo todo, só de vez em quando, né? Mas se mostra frágil, gentil em alguns momentos. O parceiro se mostra arrependido e a vítima fica com pena. O parceiro diz que vai procurar o tratamento e ela acaba concordando. O parceiro menospreza a vítima e destrói a autoconfiança e faz com que ela se sinta presa na situação e tenha vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes, né, as mulheres acabam acreditando que o agressor sabe e vê tudo. Ah, tudo que eu fizer ele vai saber. Tudo que. Nossa, ele é onisciente, né? Ele sabe tudo, ele vê tudo. Meu Deus do céu, né? Então, isso também é uma outra razão pelo qual, são outras razões pelas quais a mulher permanece dentro de um relacionamento abusivo, tá? E aí, depois eu vou ver os comentários aqui. Tô vendo que tem bastante aqui. Depois eu vejo aqui, tá? E homens? Vamos lá entrar nos homens, né? Homens podem ser vítimas de relacionamentos abusivos? Como eu disse inicialmente, sim, homens também podem ser vítimas de relacionamentos abusivos, certo? Então, ah, homens, né, eles podem ser vítimas de relacionamentos abusivos. É uma realidade que a gente não vê tanto nas mídias, né? A gente não vê tanto nas redes sociais, não vê tanto na televisão. É muito difícil, né? Difícil alguém sentar e conversar e falar o homem foi vítima de um relacionamento abusivo. Mas não deixa, né, de ser preocupante. Isso acontece e acontece, né, bastante. Lógico que, historicamente, as mulheres sofreram e continuam sofrendo mais violência dentro das relações afetivas com os homens. Mas homens também são vítimas de relacionamento abusivo. E aposto que depois aqui dessa aula, você vai ver e falar: nossa, eu já vi homens sendo vítimas de relacionamento abusivo, eu não imaginei que eles eram. Até homens falam: peraí, nossa, eu já vivenciei um relacionamento abusivo e nem percebi, né? Isso acontece, tá? E algumas características da violência contra homens no relacionamento, né? Então, tudo que eu falei também serve para os homens, mas aqui a gente vai separar um pouco mais sobre eles, tá? Então, as mulheres tendem a recorrer a atos violentos que vão além de confrontos físicos. Por exemplo, chantagem emocional, difamação, tortura psicológica, destruição de pertences pessoais, rasga a roupa do marido, rasga, quebra celular, quebra computador, quebra carro. Vocês já viram isso, não? Quebra carro. Vixe, tem de tudo aí, né? Extorsão, brigas, né? E tem, por aí vai, né? É, é bem mais fácil detectar a violência física, mas essas outras formas de agressões podem passar despercebidas. Então, destruir pertences pessoais, extorsão, brigas o tempo inteiro, pode ser aí o sinal de um relacionamento abusivo, né? E elas costumam plantar dúvidas nos parceiros, que não sabem dizer se determinada atitude foi por maldade ou sem intenção de magoar, né? E não, faz parte da personalidade. Ela é assim, ela tem um gênio forte. Já ouviram isso, não? Coloquem nos comentários. Não, não. Ela tem um gênio forte. Cara,
Ela é uma abusadora. Não é porque eu tenho um gênio forte, né? Eu tenho um gênio muito forte. Ela é uma abusadora. Tá entendendo? Então, olha só como é louco isso, né? Não é saudável, né? Então a gente tem aí. Essa é uma frase, né? Ela tem gênio forte. É uma abusadora, meu amigo. Tem essa não, né? Que mais, né? Xingar, difamar, humilhar o parceiro na frente dos amigos. Quantas vezes você já não viu isso acontecer numa roda de amigos, né? Ciúmes até da garçonete, né? Familiares, ou quando eles estiverem a sós, né? Ah, deixa eu chegar em casa. Vocês já viram isso? Algum amigo, alguma roda? A mulher chega, deixa eu chegar em casa que a gente conversa, né? Chega em casa, começa toda aquela. Na frente, nossa, é uma beleza. Por trás é aquele negócio, né? Ser muito ciumenta, né? Excesso de ciúmes, né? Exagerado é uma coisa, patológico é excessivo, né? Limitando a interação com as pessoas, né? Já viram aquela mulher que fala assim: você conversou com fulano? Quem é essa vagabunda que tá falando com você? Quem que é essa aqui, ó, que tá cortando? Nossa, né? Já ouviram ou não? E tá vendo? Sinais, né? Sinais de relacionamento abusivo, sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu voltar aqui que pulou aqui, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso. Controlar as finanças da casa a ponto de somente ela ser capaz de decidir com o que a família ou casal gasta. Já vi isso acontecer muito, né? Já vi isso acontecer muito. Controlar as finanças. Também, isso é formas de abuso que os homens sofrem. Gritar, elevar a voz em vez de conversar para resolver problemas. Ou seja, toda vez que o homem senta ou tem que conversar, a mulher começa a gritar. Né? O homem também, né? Começa a gritar, peraí. Isso daí, sinal de relacionamento abusivo. Expulsar de casa. Quem já viu isso, né? Não, pode ir embora. Pode ir embora para casa de sua mãe, pode ir embora para cá, para o hotel, vai embora daqui porque eu não quero mais você aqui dentro, né? Ah, não, sai do quarto aqui, vai para a sala. Não, agora você vai dormir só na sala porque eu não quero mais você perto de mim. Isso são sinais de relacionamento abusivo. Tá vendo? São coisas que muita gente não pensa, mas sinais de relacionamento abusivo. Ameaçar terminar com o cônjuge. Não, vou terminar. Se você não fizer tal coisa, esquece. Se você não comprar, ou se a gente não viajar, se a gente não fizer, se você não cortar amizade com aquela pessoa, acabou nosso relacionamento. Sinal de relacionamento abusivo. Estão conseguindo entender, não? Né? Ameaçar terminar, impedir que ele veja os filhos, pedir também forma de abuso, né? Entra naqueles tipos de violência lá, porque aquilo serve tanto para homem quanto para mulher. Ameaçar tudo, tirar tudo que ele tem na justiça, forma de violência no relacionamento abusivo. Esconder ou furtar documentos. Já viu isso? Ó, vou esconder sua carteira pra você não sair de casa. Você quer separar? Não vou. Peraí, aqui quem manda sou eu, você não vai sair de casa. Ó, você não vai usar. Já viu isso, não? Ó, você pode, mas menos com o carro. Vai a pé, vai não sei o quê. Isso é se alguma formas de né, de violência dentro do relacionamento abusivo com o homem, tá? Tá vendo só quanta coisa, né? E são coisas corriqueiras que a gente vê isso acontecendo, né? Que muitas vezes aí você fala, pô, a pessoa tá vivendo dentro de um relacionamento abusivo e nem percebeu, mas entra no status quo, né? É o conceito que existe de um relacionamento pré-estabelecido dentro da sociedade. Que é normal, né? Minha mãe fazia isso com meu pai, né? Minha tia faz isso, meu amigo faz, então tá tudo dentro, né? Certo? E também tem a violência, né, pós-término de relacionamento. Os homens também sofrem isso, como mulheres também, né? Assim como muitos homens não aceitam o fim da relação, isso acontece com as mulheres, né? Muitas mulheres também têm dificuldade em se distanciar do parceiro, né, do ex-parceiro, e logo após o término. Então, por se sentirem traídas ou injustiçadas de alguma forma, elas agarram qualquer oportunidade para perturbar a vida do ex. Então, essa é uma violência pós-término de relacionamento, tá? Então, muitas vezes, a gente atende relacionamento onde a ex está afetando. Isso é uma violência, né? Podem seguir o ex-cônjuge, né, o ex-parceiro, fisicamente ou pelas redes sociais, invadir a residência. Gente, atendi um caso, deixa eu contar uma para vocês. Atendi um caso onde a ex entrou na casa do cara, certo? Porque ela tinha cópia da chave, entrou
pegou um monte de coisa da casa, porque achou que ela tinha o direito de fazer isso, porque ela morou lá, que não era nem dela, e foi embora. Violência, né? Inventar mentiras para chantageá-lo, mentir sobre gravidez, dificuldade financeira. Isso já aconteceu. Ah, tô passando por uma necessidade, assim, esse assado. Eu preciso que você me ajude e tal. Aí vai ver, ela tá usando dinheiro para sair com outra pessoa. Já viu isso? Já vi isso acontecer, né? Doença, já vi isso acontecer. Mandar mensagens e fazer ligações inoportunas, né? Ameaçar processar o ex-companheiro por inúmeras razões. Isso é considerado violência após término de relacionamento, né? Passar a infernizar a vida da nova companheira. Ixi, eu já passei por isso, né? E aí, porque acredita que essas atitudes vão atingir o ex. Eu já passei por isso. Isso é violência, isso aí, né? Dá para você aí ir na delegacia e fazer uma série de processos, né? No caso de casais divorciados, brigas que podem ser instigadas pela pensão alimentícia, né, guarda da criança. A mãe pode tentar difamar o ex-parceiro para tentar usar os filhos contra o pai, né, com o restante da família paterna. Essas atitudes mal intencionadas podem ser denunciadas às autoridades para que as medidas legais cabíveis ao caso podem ser tomadas. Isso são considerados, entra naqueles tipos de violência lá, que a Lei Maria da Penha permite lá. Então, a violência pós-término de relacionamento. Isso também acontece, né, com o homem. Então, aqui eu coloquei várias, né, situações. E por que que os homens ficam em silêncio? Eu falei por que que as mulheres ficavam em silêncio dentro do relacionamento abusivo. Agora vamos entender por que que os homens, então, ficam em silêncio. Às vezes sabe que está passando por que fica em silêncio? Ah, por que que não processa isso? Por que que não faz? Por que que não larga da pessoa que está vivenciando um relacionamento abusivo? Por que que isso acontece? Por que que os homens, né, ficam em silêncio? Primeiro, o machismo, né? A cultura brasileira ainda é dominada pelo machismo, né? A gente tem a masculinidade tóxica também que é envolvida, né? Que está envolvida nesse negócio. Então, o homem não chora, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem não pode ser capacho de mulher, né? Então, se isso está acontecendo comigo, então, peraí, eu estou quebrando essa imagem de homem. E aí, é melhor eu ficar quieto do que eu ser julgado e criticado pelos meus amigos, pela minha família, né? Então, sendo assim, os homens ficam em silêncio, com medo da rejeição e ridicularização dos amigos e da família, né? Então, ele internaliza tudo isso, né? E acaba afetando a sua saúde emocional. Então, o machismo é um dos pontos que faz com que os homens permaneçam em silêncio. Medo de não ser levado a sério. Já vi, viu um caso, passou na TV, né? O cara foi na delegacia lá e eles não queriam registrar o boletim de ocorrência que a mulher bateu no cara. Já viu isso? Ah, a minha mulher me bateu, tal, não sei o quê. Eu sou vítima de, né, violência doméstica. Não, imagina, rapaz, você é homem, que violência, o quê? Por que você não deu tapa nela? Então, peraí, olha só que louco, né? E o medo de não ser levado a sério. Nesse caso, passou na TV. O homem foi na delegacia, ele teve que, cara, chamar o advogado, tá, brigar para fazer o boletim de ocorrência contra a mulher. Olha isso que louco, né? Porque não é levado a sério. Porque homem, peraí, homem sofrer isso, peraí. É como se o homem tivesse o direito de revidar. E não é assim. Se eu revidar, eu perco a minha razão. Então eu vou apanhar e ficar quieto na minha e falar, meu, eu vou procurar meus direitos. Só que na hora de procurar, ele muitas vezes não é levado a sério. Isso leva o medo de não ser levado a sério. Ele fica em silêncio. Fala, melhor não fazer nada, né? Grupo de amigos, parentes, colegas de trabalho, pessoas conhecidas também não levam a sério isso. Imagina, cara, você não tá só. Para aí que é frescura, né? Então ele pode começar a questionar a situação. Será que realmente é tão grave assim? Peraí, eu acho que sou eu que estou exagerando. Olha só, né? Então as próprias autoridades aí acabam dificultando aí, tá? Desejo de proteger os filhos, né? Ou seja, se eu tiver desempregado e depender da renda da mulher, né? Enfim, e aí, como que eu faço, né? Para cuidar dos filhos, se ela trabalha, e os filhos vão ficar com quem, né? Se eu me separar e eu não tenho dinheiro para pagar pensão, com o que eu faço, né? Como que eu posso proteger meus filhos dessa situação? Então, isso também é motivo pelo qual os homens ficam em silêncio, né? Depressão e baixa autoestima, né? Então, quando você é vítima de um relacionamento abusivo, você acaba muitas vezes desenvolvendo depressão,
ansiedade. Eu já vi homens tendo síndrome do pânico, né, por conta disso, certo? Ou qualquer outra condição de saúde mental devido às agressões sofridas verbalmente, emocionalmente e fisicamente, né? Então, a autoestima do homem é tão pisoteada que ele não consegue encontrar razões para confrontar os pensamentos autodepreciativos e acredita é, que realmente é o que está acontecendo com ele, ele merece aquilo, porque ele não é tão bom, assim, ele não é homem o suficiente, né? E isso acontece até sexualmente. Ah, porque você nem faz eu gozar, por que você quer fazer sexo comigo? Isso, isso é uma violência, né? Faz parte aí do relacionamento abusivo, né? Então, tudo isso também pode afetar o homem, tá? E aí, para a gente finalizar essa primeira aula, falando sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, vamos para a tarefa. É uma tarefa que você precisa entregar? É obrigatório? Não. Mas é uma tarefa que, se você quiser absorver completamente o conteúdo e fazer realmente, seguir para as próximas aulas, entendendo, absorvendo e sabendo como passar esse conhecimento adiante, eu recomendo para que você faça essa tarefa, tá? Como eu já falei isso ao longo do curso de especialista da saúde e bem-estar do casal, nada melhor do que para você aprender do que ensinar. Lembra do ciclo do especialista? Você precisa transmitir esse conhecimento para as pessoas. Se você aprender a transmitir esse conhecimento para as pessoas, você vai absorver melhor esse conteúdo e você vai realmente aprender a falar: peraí, eu consigo passar esse conhecimento adiante. Então, você tem 10 opções aí para você fazer. É obrigatório? Não. Mas se você fizer, vai valer muito a pena, tá? Você gerar um conteúdo para gravar mais e ajudar outras pessoas também, que você pode publicar esses conteúdos, né? Ajudar realmente quem precisa e também aprender a transferir esse conhecimento. Everton, nessas 10 opções aqui, eu não sei fazer isso. Então, participe do programa Gênesis e o programa Gênesis vai te ensinar tudo isso do zero. Então, você tem aí, você pode escrever, pegar esses tópicos que eu já passei. Então, na aula de hoje, eu expliquei o que é um relacionamento abusivo, né? O que efetivamente é um relacionamento abusivo, certo? E tanto para homem quanto para mulher, e aí você pode fazer um conteúdo especificamente para isso, né? Então você pode escrever um livro sobre isso, você pode fazer uma audiosérie sobre isso, você pode fazer um podcast sobre isso, você pode fazer uma live, um vídeo para o Facebook, Instagram e YouTube sobre o tema que eu já falei hoje, certo? Então você pega o tema que eu falei hoje e gera um conteúdo. Um audiograma, que é um vídeo em áudio, onde você não aparece, mas só a voz aparece, né? Eu ensino isso no Gênesis. Uma sala do Clubhouse, uma rede social de áudio. Um curso gratuito, né? Eu quero fazer uma masterclass falando sobre o que é um relacionamento abusivo, né? Ou você pode fazer por que os homens ou você pode fazer uma masterclass o seguinte: homens também são vítimas de relacionamento abusivo. Olha só, é um conteúdo bacana para você fazer. Por que as mulheres permanecem no relacionamento abusivo, né? E aí que tá. Quais são as etapas de um relacionamento abusivo? Então, tudo isso pode gerar um conteúdo de uma maneira mais geral, ou você pode fazer conteúdos picados, né, sobre os temas. É muito interessante. Você pode escrever uma coluna, né, para o portal de notícias Relacionamento Fora da Caixa, os Notícias Fora da Caixa, né, onde você pode fazer uma coluna, uma série de colunas até. O que é um relacionamento abusivo? É, é uma coluna. Por que as mulheres ficam no relacionamento? É uma outra coluna, né? Porque homens também só é uma coluna. Por que os homens ficam? É uma coluna. Né? Então tem vários, todos os tópicos que eu coloquei. Pode ser feita uma coluna única ou ser várias, por exemplo, ou qualquer outro conteúdo daqui. Se tiver perto da publicação da revista, você pode fazer uma coluna para a revista sobre esse tema, né? E também você pode escolher outro formato que eu não recomendei aqui. O importante é você gerar esse conteúdo da aula de hoje para que você possa aprender mais. Obviamente, se você gerar esse conteúdo e quiser publicar esse conteúdo dentro da comunidade de relacionamento fora da caixa, dentro do podcast, dentro de todos os programas que a gente tem, nós vamos publicar. E se você não souber como fazer nenhum deles do zero, o que nós vamos fazer? Participa do Gênesis. Aí no Gênesis 2 você aprende como fazer um livro do zero, como fazer uma coluna do zero, né? Então você tem aí todos os conteúdos para aprender como fazer tudo isso do zero. Mas é uma tarefa que não é obrigatória, mas eu recomendo que você faça dentro de cada aula da sua especialização. Não deixe acumular, né? Fazer de todas as aulas. Mas faça aula a aula, vai ficar mais fácil para vocês. Combinado?
Bom, vamos lá, vamos finalizar aqui abrindo para perguntas para quem está assistindo a aula ao vivo, certo? Então vamos lá. Vou olhar os comentários aqui. Primeiramente, vamos lá, gostaram da primeira aula de hoje? E como nós estamos no maio amarelo, né? Toda semana eu vou disponibilizar 2 aulas dessa especialização. E aí vocês poderão criar conteúdos, como eu sugeri aqui, toda semana, um conteúdo diferente referente a relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, tá? Porque aí essa especialização ela deve ter por volta de 1 hora e meia por aula, que é o que deu, né? 1 hora e meia por aula, são 2, 4, 6, 8 aulas, 3, 6, 9, 12, 15 horas, somente essa especialização. Então, realmente é isso aí, né? O que tem para hoje. Vamos lá. Quem quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta para mim, manda bala, enquanto eu estou lendo os comentários aqui. Gostaram da aula de hoje? Valeu? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos ver os comentários aqui. Vão abrindo o microfone aí, já liberei para você. Beleza, vamos lá. Bom, da Marcela já respondi. A Renata, muitas pessoas vivem dentro do relacionamento abusivo e acontece de forma velada. Isso mesmo. Show de bola. Isso aconteceu comigo e eu só me dei conta que estava em um relacionamento abusivo quando chegou a parte de agressão física, tá vendo? Vai evoluindo, né? Evolui. São aquelas etapas. Aqui, ó. A Lid. Eu só descobri quando comecei a estudar aqui. Dá bem, né? Fala, Cláudio, tudo bem? Prazer em falar com você. Oi, tudo bom? É uma questão. Eu atendo uma pessoa que eu acho, pela descrição que você está colocando aqui, que ele é o abusador. Eu atendo um rapaz, não é um atendimento de casal, mas eu atendo o rapaz. E algumas coisas que ele conta sobre a relação me faz perceber que ele pode ser o abusador dessa questão. E sempre tem dois lados, o abusado e o abusador. Quando a gente atende o abusador ou a abusadora. Exatamente. O que acontece é o seguinte: vocês vão ver na parte a última etapa da especialização, que é o PEA, vocês vão ver tipos de atendimento, né? O PEA para abusado e o abusador. Porque tem gente que não sabe que é o abusador da história. E quando descobre, é um choque para ele ou para ela, que ela fala, meu Deus, eu tô fazendo tanto mal para a pessoa, eu nem sabia disso, né? Então, e acontece daquela pessoa tá fazendo de propósito mesmo, sabe que é abusador e fazer o quê, né? Mas tem aquela pessoa que descobre e é o que já aconteceu, já atendi. Então você vai saber como lidar nessa situação. Olha, você é um abusador. Aí você vai mostrar, ó, você é um abusador. Fala, putz, agora você tem 2 caminhos. Continuar fazendo mal à pessoa que você ama ou mudar. Se você escolher o primeiro caminho, infelizmente meu trabalho com você acabou, né? Porque posso fazer nada. Não é um caso de maldade, ele não tem percepção de que o que ele faz está Mas isso extrapolando. pode ser por conta dos valores, das crenças, o status quo do relacionamento, né? O que ele tinha de padrão de relacionamento é aquilo. Então, para ele, aquilo. Ele não entende que aquilo é um relacionamento abusivo. Então, quando você mostra que são atitudes. E eu quero desenvolver um teste para isso, né? Um teste para saber se a pessoa é vítima de um relacionamento abusivo e um teste para saber se ela é um abusador ou uma abusadora. Uma abusadora. E aí a pessoa vai falar, putz, eu sou um abusador. Cara, você imagina um choque, Cláudio? Eu sou um Com abusador. certeza, Bom, com certeza. E choque. tem uma das que você falou sobre o comportamento que eu vivi também, um relacionamento abusivo durante um período longo, e a pessoa coloca a gente em dúvida. Coloca. Em alguns momentos eu ficava pensando, mas será que sou eu que estou fazendo isso com ela? E até entender que ela fazia, eu me senti culpado daquilo que eu fazia. Graças a Deus, esse relacionamento está lá atrás, mais de 4 anos que isso passou, antes da pandemia. Mas foi um momento muito complicado, assim. E essa questão da pessoa entrar na dúvida que faz com que ela não consiga perceber se está no momento de sair ou não, se é adequado sair ou não, porque ela começa a se sentir culpada. Porque a culpa é minha, né? O abusador, ele transfere a responsabilidade, a culpa para outra pessoa. O abusador faz isso. Inconscientemente ou conscientemente, porque tem isso, né? Quando a gente fala, vocês vão ver nas próximas aulas,
a diferença entre abusado e abusador. Então, tem abusador que sabe que é patológico, que não sente e tal, e existe, mas tem o abusador que não sabe. A pessoa não tem ideia daquilo, né? E faz inconscientemente. Então, a gente precisa saber lidar com essas situações. Muitas vezes a pessoa faz, não sabe o que está fazendo, e está fazendo mal e prejudica a outra pessoa. Né? Porque, para ela, é assim que o amor é demonstrado, né? Tipo, é o que tem para hoje, né? Tipo, é assim, não é? Não, não é assim. Ah, não, não, não é assim. Né? Então, por isso que eu sempre falo quando, e vocês já ouviram isso em estudos de caso, no Academia Arena, muitas vezes eu falo isso, e é bem assim, ó. A primeira coisa que eu pergunto, né, quando o casal tá brigando, tal, ou não estão eles estão se desentendendo de alguma maneira, a primeira coisa que eu pergunto, o que é um relacionamento para você? O que é para você mulher, o que é para você homem? Porque a visão que eles têm pode justificar muita coisa, né? E pode ser o que eles acreditam, a visão que eles têm de relacionamento pode levar a um relacionamento tóxico, pode levar a um relacionamento abusivo, pode levar a uma dependência emocional, pode levar né, uma série de outros problemas, né? Gratidão. Bom, vamos lá, mais alguém? Vou continuar lendo os comentários aqui. Parei na lei de Monique, né? Sim, o abusador age para os outros, de forma de que ninguém acredite que aquilo possa estar acontecendo. Exatamente, que é o que eu vi. A Marlene, vive o pacote completo, que nem eu, Marlene. Tem muita gente que vive na situação, tem mesmo. Olha o público nosso, hein? Um público grande, né? Infelizmente, né? Eu gostaria que não existisse esse público, vamos combinar, né? Eu gostaria que esse público não existisse. Meu irmão passou 20 anos no relacionamento abusivo. Hoje ele enxerga tudo, mas antes, para ele, era amor. Exatamente, tá vendo? A Lídia até pensão, tá vendo? Violência, né? Tarará. Eu tenho uma amiga que vive um relacionamento abusivo assim. Já falei para ela o que eu penso. Então, mas ó, esse é o lance, né? Você não vai falar para ela o que você pensa, né? Você vai mostrar que o que acontece com ela são sinais de relacionamento abusivo. Você não pode questionar, você não pode dizer o que ela tem que fazer, criticar a decisão dela ou forçar que ela tome uma decisão. Nunca. Isso vocês vão ver lá na frente. Para você ajudar alguém que tem um relacionamento, que está num relacionamento abusivo, você precisa mostrar para ela que ela está num relacionamento abusivo. Então manda, dá um livro para ela ler, dá um podcast para ela ouvir, dá uma coluna para ela ler, compartilha algum conhecimento que você tem sobre o assunto. Cara, é isso que vai fazer a pessoa enxergar. Você não pode criticar, você não pode julgar, você não pode. Ah, você tem que fazer tal coisa. Já falei que você tem que fazer. Não, esquece. Esse é um comportamento que só prejudica, não ajuda. Que mais? É, Manda. oi, boa noite, Alessandra. Uma dúvida. Quando a gente produzir qualquer um dessas formas de demonstrar o nosso conhecimento, um livro, um podcast, a gente encaminha isso direto para a secretaria? Se você quiser, sim. Se não, você Ok, só faz para você. Sei lá, depende. Os tá. conteúdos, você faz. Não, eu quero. A ideia principal. Você assistiu o Agenda Cheia da semana? Assisti sim, Beleza, então você vai terça-feira. entender o que eu tô te falando. Então, imagina só, você fez a aula de hoje, ok? Você vai lá e faz uma live. Você faz um vídeo lá. Aí o que você faz? Você Tá, patrocina esse conteúdo. Ou você escreve tá, uma coluna e patrocina isso. O que está acontecendo? Você está criando um público que tem interesse sobre esse assunto, que é um assunto que você vende, um produto ou perfeito. serviço. Então você está criando um público quente para você. Quando você estiver no atendimento, né, se você já se formou, tal, tá atendendo, você já tem um público formado. Tá, Você entendeu? Então, a ideia do conteúdo ele serve para você gravar mais, porque quando você isso estatisticamente falando, você aprende mais quando você ensina. E quando você sim, aprende a transferir o conhecimento, você se sente mais seguro ou mais segura na hora de atender, porque o conhecimento, você sabe passar esse conhecimento para as pessoas. Você não fica, ai meu Deus, o que que eu falo agora? Então isso já é, corta isso. E por último, ajuda a construir público, porque você sim, atrai pessoas que querem saber sobre isso, tá, entendeu? entendi. Então o ideal é você fazer e publicar.
Se você quiser que a gente publique, manda para nós e a gente publica onde o que você fizer, a gente publica na estrutura que a gente tem. Na revista, no podcast Dica de Especialista, no portal, no Espaço Novo Dia, sei lá o que você for fazer, né? Tá bom, obrigada. Vamos ver o que mais. Tem um caso para contar. Trabalhei com um cara que conseguiu sair. Quem que é? A Renata. Trabalhei com um cara que conseguiu sair de um relacionamento abusivo de anos. Ficou alguns meses livre, namorou outras mulheres, inclusive reencontrou o grande amor do passado. Estava tudo bem, estava tudo bom, que ficou com medo, né? De tal, tá tudo bem, que vai acontecer alguma coisa errada, né? Acredite se quiser, ele pediu para voltar com a ex-abusadora e vive um inferno na Terra hoje, pior que antes, mas não sai da situação. Realmente a influência tóxica que a pessoa tem na outra, o controle, né? A dependência emocional que a pessoa tem da outra, né? Isso acontece. O que mais que tem algum comentário aqui? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gostaram da aula? Beleza. Show de bola. Isso aí. Dúvidas, perguntas a mais ou podemos encerrar? Então, fechamos. Essa especialização vai ter 1h30 por aula, né? Mais ou menos isso, que é uma especialização, 1h30 por aula. São 2, 4, 6, 8 aulas. Vão ter uma média aí de 15 horas. Então, realmente se preparem ao longo das próximas semanas. Aí serão 3 horas por semana da especialização a gente até finalizá-la. Combinado? Bom, gente, muito obrigado pela presença. Um ótimo resto de noite para vocês. E nós nos vemos na próxima aula. Até mais a todos. Tchau, tchau.